6. Na quarta-feira depois da festa, fui encontrar o professor. Eu estava mais nervoso do que esperava, minha mente correndo em círculos hostis à medida que caminhava pelo passeio do novo mundo. O ar parecia rarefeito. Cheguei até a sala, bati à porta. Ouvi um entre esmorecido do lado de dentro e fingi um sorriso confiante. O professor me ofereceu um aceno cansado com a cabeça. Sente-se, por favor, disse, a voz apática. Seu rosto parecia mais acinzentado do que poucas semanas antes, como se ele tivesse envelhecido desde a última vez que o vira. O silêncio entre nós era denso e todo o peso dele parecia estar sobre meu peito. O conselho gostou de sua proposta, Glovaki, disse o professor, por fim, em um tom estranhamente formal. Eu o encarei, incerto. Na verdade, gostaram mais do que querem admitir. Você escreve bem, suas ideias merecem ser exploradas. Você sabe disso. Eu não sabia se era ou não minha vez de falar. Um sorriso dolorido distorcia o rosto dele. Mas, como você pode imaginar, também há outras forças em jogo. Meu estômago se contraiu. Olhei para o professor, tentando ler sua expressão. Sentia-me completamente impotente. Há outros candidatos, prosseguiu ele, a voz cansada. As propostas deles não são tão boas quanto a sua. Mas, ele tirou os óculos e esfregou os olhos. Alguns deles têm contatos. Mais um momento de silêncio, mais um olhar de relance para mim, como se ele quisesse que eu o libertasse daquela tarefa. Minha mente estava em queda livre. A decisão final ainda não foi tomada, mas, se as coisas continuarem como estão, as perspectivas não são boas para o seu lado. Preciso que saiba disso. Ele deixou escapar um suspiro, olhou para a própria mesa, os papéis, e, então, novamente para mim. Então por que me pediu para vir aqui? O que quer que eu faça? Minha voz saiu contida e raivosa, mais do que eu havia pretendido. O professor me olhou com suavidade, como se já estivesse esperando pela minha fúria. Sei como isso deve ser decepcionante para você. As palavras me desesperaram ainda mais. Ele colocou as duas mãos nos papéis à frente de si e se inclinou sobre a mesa na minha direção, até que pude ver os pelos grisalhos de seu bigode e o rosto, redondo e bondoso, mais próximo do que nunca. Eu sei que você não está no partido, disse ele, a voz pouco mais do que um sussurro, e, de qualquer forma, é tarde demais para se filiar agora. Mesmo que quisesse. Ele baixou os olhos, talvez envergonhado pelo que estava prestes a propor. Mas talvez você conheça alguém, Ludwig? Alguém que se esqueceu de mencionar, e que poderia ajudar a pender a balança a seu favor. O olhar que ele direcionava a mim era, de repente, como o seu na noite da festa, e esperançoso, esperançoso demais. Fiquei imóvel. Barricado pelo silêncio. Por fim, ele assentiu, o constrangimento palpável. Pense a respeito. Talvez alguém lhe venha à mente. Seria uma pena para você perder essa oportunidade. Quase me parecia que, se eu não reagisse àquele momento, ele não se tornaria realidade. Permaneci calado. O professor se levantou, ensaiou um sorriso. Me dê notícias assim que possível, tudo bem? Consegui me colocar em pé e assenti com a cabeça para o nada. Nós apertamos as mãos, a minha frouxa, a dele grande demais. Um instante mais tarde, eu estava em pé no corredor, com estranhos indiferentes a mim passando ao meu lado de todas as direções, a passos rápidos. O ano acadêmico havia começado e novos alunos andavam pelos corredores. Novos rostos, tão jovens, que eu mal conseguia acreditar que já tinham se formado no colegial. Eles avançavam como se fossem os donos do lugar, como se nenhum outro estudante tivesse estado ali antes deles. Saí do campus, cambaleei pelas ruas, senti o vento mordendo meus dedos e pescoço, corroendo minha cabeça. Fazia frio aquele dia,
talvez o primeiro dia realmente frio da estação, e eu estava despreparado. Não havia vestido cachecol, luvas, nem gorro. Tinha subestimado a temperatura. As árvores estavam perdendo as folhas. Caminhei à deriva pelas ruas, quase inconsciente de quais caminhos estava tomando. Simplesmente andei, coloquei um pé na frente do outro, sentindo a vaga proteção do movimento, o ritmo dele me acalentando. Mas não o suficiente para fazer com que eu me esquecesse de que minha mesada acabaria em questão de semanas. De repente, eu não tinha perspectiva alguma do futuro, apenas um vazio pavoroso. Tinha sido ingênuo, até mesmo tolo. Naquele momento, pude enxergar isso. No entanto, enquanto estivesse andando, eu não precisaria pensar, não precisaria encarar coisa nenhuma por muito tempo. Quando dei por mim, estava na rua Marzalkowska, e lá estava você, conversando com um cara que usava óculos de sol, aquele com quem Ania tinha dançado na festa. Ele se apresentou como Rafał e me ofereceu a mão, um sorriso torto no rosto. Era desconcertante não conseguir ver os olhos dele. Nós dois trocamos olhares, você e eu, mas não podíamos dizer nada. O sol já estava fraco e se pondo, a temperatura baixava, mas eu não sentia mais o frio. De onde estávamos, na rua mais reta e longa da cidade, era possível enxergar todo o percurso até a Praça da Constituição, com seus prédios satalistas gigantescos e entalhes de trabalhadores musculosos, de mães fortes e saudáveis, e até mais longe, além da danificada Igreja do Santíssimo Salvador, na direção da praça diminuta que ficava adiante, onde Ania e Maxio moravam. Eram apenas 4 da tarde, mas a noite já começava a nos envolver. Nós esperamos em pé sob o letreiro de neon do restaurante, uma mosaica grande e vermelho em caligrafia cursiva, como um sinal luminoso indicando algo melhor e mais moderno, que talvez pudesse iluminar nossas vidas. Conversamos com Rafał, mas minha mente estava ausente. Não me lembro de uma palavra sequer que trocamos. Não me lembro de nada até o momento em que uma Vespa preta parou à nossa frente. Ania vestia uma jaqueta de motoqueiro e botas de cano alto, o cabelo solto, e Maxio usava um suéter grosso cor de creme, em estilo alpinista. Todas as roupas deles pareciam novas e estrangeiras. Eu os encarei com espanto, como se fossem atores de um filme de Fellini. Trocamos beijos na bochecha e apertos de mão. Eles pareciam genuinamente felizes em me ver, e o tilintar caloroso da adulação já começava a aplacar minha ansiedade. Nós entramos no Mosaica, onde a temperatura estava amena e o ar parecia suave. Uma sala de teto baixo, adornada com um carpete vermelho, uma equipe uniformizada em trajes formais, mais uma vez, aqueles vasos de palmeiras gigantes, cada folha grande o suficiente para envolver um bebê, debruçando-se sobre o cômodo, indolentes e lânguidas, inteiramente cientes do próprio esplendor. As pessoas ali eram do tipo que nunca se via andando pelas ruas, portanto, seria justificável imaginar que não existiam mulheres com ondas volumosas nos cabelos, colares pesados e brilhantes e golas de pele de raposa, homens de ternos bem cortados, rostos sérios e asseados, a fumaça que dançava de seus cigarros norte-americanos mais lenta e preciosa do que acontecia no mundo lá fora. Sentamo-nos a uma mesa ao lado das janelas de vidro fumê, em 2 bancos acolchoados de couro, frente a frente, bebendo vodka e fumando até estarmos envoltos em uma neblina suave. A garçonete trouxe arenque com coalhada, borsto ucraniano com bife e, mais tarde, um pargo vermelho enorme para cada um. Eu me sentia uma outra pessoa, em outra cidade, levando uma vida despreocupada e digna. Surpreendeu-me a facilidade com que deixei todo o restante de lado, incluindo a reunião com o professor. A vodka ajudou. A garçonete vinha à mesa sem parar e enchia nossos copos sem ninguém precisar lembrá-la. Você se sentava ao meu lado e Ania, à minha frente, lançava olhares sorridentes para nós.
Maxio contava uma história atrás da outra. A maioria a respeito de garotas que tentará seduzir, e você o incentivava, provocando até que o rapaz contasse mais, como se você fosse exatamente como ele. Eu nunca o tinha visto daquela maneira, e fiquei surpreso ao perceber que gostava. De certa maneira, eu disse a mim mesmo, não era você de verdade. Quando vi Ania encarando-o, os olhos arregalados, a boca aberta em uma gargalhada, não conseguia sentir ciúme. Então você é o motivo para termos passado tantas semanas sem ver nosso Januzek, disse ela a certa altura, dando uma piscadela para mim. Eu estava começando a ficar preocupada que alguma garota o tivesse roubado de nós, mas, na verdade, ele só estava na sua doce companhia. Você suspirou. Ania, você precisa flertar com todos os meus amigos? Maxio e Rafal gargalharam. Contra a minha vontade, corei. Ania revirou os olhos para você e me olhou com cumplicidade. Como é que eu nunca te vi nos campos, na época do acampamento? Perguntei, tentando mudar o clima. Uma pergunta excelente! Gritou Maxio. Minha querida irmã. Por que Sua Alteza Real não levantou um dedo, nem uma única beterraba, durante todo o verão? Foi a vez de Ania corar. Parem de caçoar de mim, falou ela, fingindo irritação, entornando o pequeno copo de vodka e o devolvendo à mesa com um baque que atraiu os olhares dos clientes nas mesas vizinhas. Tenho mãos delicadas, ronronou, o que nos fez rir. A sobremesa chegou, sorvete com calda de chocolate, uma montanha absurda de chantilly como cobertura e servido em um copo alto, que lembrava o cálice de uma flor. Era uma delícia. Eu sentia que voltava a ser criança, dessa vez, uma criança feliz, cujos desejos sempre haviam sido atendidos. Do outro lado da janela, a noite havia caído e silhuetas sombrias passavam na rua, o rosto baixo, as bolsas vazias e os estômagos também, imaginava eu. Mas nós não os vimos. Era muito melhor do lado de cá do vidro. Muito mais quente, muito mais suave. Ficamos lá até tarde, até que não restava praticamente nenhum outro cliente. A conta foi entregue em uma pequena travessa de prata e todos fizeram menção de puxar as carteiras, ou fingiram que o fariam, no meu caso, mas Maxio acenou com a mão, nos dispensando. É por nossa conta, disse, balançando a mão e indo até o balcão, onde a garçonete estava em frente a uma parede de álcool estrangeiro. Ela sorriu acanhada enquanto ele assinava a conta e lhe deixava uma gorjeta. Do lado de fora, no ar frio, ficamos fumando os maruboros de Maxio, mais suaves do que qualquer outro cigarro que eu já tinha experimentado. Ania correu os olhos por nós, com seu jeito observador felino, e perguntou se gostaríamos de ir à casa de campo deles naquele final de semana. Vamos fugir da cidade, fazer uma festinha, disse, os olhos estreitos de satisfação, a boca bem desenhada se curvando em um sorriso. Todos concordamos, trocamos beijos de despedida e os observamos acelerarem na Vespa, em direção à parte da cidade a que pertenciam. Rafal fez sinal para um táxi e se foi. Então, éramos apenas eu e você na avenida ampla e vazia. Nós caminhamos para a parte alta da cidade. Procurei pelo seu antigo. Eu, esperando até que nossas máscaras desaparecessem no frio da noite. Estou tão feliz por você ter vindo, disse você, um olhar amoroso e embriagado, quase infantil, no rosto. Não foi ótimo? Eu não te disse, hein? Eu concordei com a cabeça. Sim, foi ótimo. Continuamos a andar, as ruas desertas. E estava tarde. Prestei atenção no som de nossos passos. Estavam quase em uníssono, e algo sério, algo importante que eu havia sufocado durante toda a noite, subiu à superfície de minha mente. Contei de minha reunião com o professor, a voz baixa, envergonhado de minha desesperança. Não ousando pedir nada de você, apenas relatando. Você ouviu com atenção. Estávamos na rua Poznanska, com seus paralelepípedos. Kamienicas altas do pré-guerra e fileiras de prostitutas.
jovens e velhas, a maioria com casacos compridos que deixavam à mostra mini-saias ou vestidos justos por baixo, o corpo esticando o tecido com violência, ameaçando rasgá-lo. Elas gritaram para a gente enquanto eu falava, os sotaques ásperos e espalhafatosos, e nós continuamos a andar sem erguer os olhos. Faço um preço especial para você, querido, exclamou uma delas, um tom fanhoso e entrecortado da Silésia, por esse seu rosto tão bonito. Traga seu amigo também. As outras mulheres gargalharam como hienas no escuro. Eu não ousei olhar para você. Não conseguia ver nada engraçado naquele momento. Chegamos ao fim da rua com o Palácio da Cultura impondo-se à nossa frente, enorme, escuro e sinistro, e, ao lado dele, a estação de trens, iluminada, mas aparentemente vazia. Você parou e me olhou com um sorriso consolador. Não se preocupe, essa é fácil. Você pode pedir a Ania nesse fim de semana. Na casa dela. Um instante de oportunidade me atravessou. Depois daquela noite, do restaurante, qualquer coisa parecia possível. Tem certeza? Você assentiu com a cabeça. Ela gosta de você. E tenho certeza de que consegue mexer alguns pauzinhos. Ela e Maxio sempre conseguiam todas as questões das provas com antecedência, sabia? É por isso que eu nunca precisei ir às palestras. E, no acampamento, nenhum deles moveu um dedo sequer. Eu olhei para meus sapatos, minha mente acelerada. E não vai ser esquisito com a Ania? Com ela dando em cima de você? Você sorriu e sacudiu a cabeça de leve, em negativa. Você viu o jeito dela hoje? Não está desesperada. Além do mas, ela se apaixona com tanta facilidade. Provavelmente, está a fim de você agora. Você riu de novo. Tudo bem, então, falei, ainda ansioso. Neste final de semana. Nós nos abraçamos, nossas bochechas uma contra a outra, eu sentindo sua barba começar a crescer. Sempre amei essa sensação. Boa noite, disse você, voltando-se para o outro lado do rio. Boa noite, meu bem. Não sei dizer por que não confiei em Carolina. Parte de mim queria, ansiava por alguém com quem eu pudesse me abrir por completo. Acho que eu não estava pronto. Tinha medo de que ela sorrisse e dissesse é isso aí, ou que soltasse algum cinismo sobre o sabor sedutor do uísque. Temia que ela me alertasse a respeito de pedir favores que não é possível retribuir. Naquele momento, a última coisa que eu queria era ser alertado. Então, quando liguei para ela naquela semana, de uma cabine telefônica na esquina de casa, e ouvi a pergunta a respeito de como estava, usei a voz mais alegre que consegui e disse que tudo ia bem. Deixei que ela me contasse que estava apaixonada pelo garoto baixinho com quem havia dançado na festa de Ania. O nome dele era Carol. Era um engenheiro. Fiz uma piada sobre o nome deles, Carol e Carolina, falando que sem dúvidas era coisa do destino, e ela riu, como nos velhos tempos. Então, me perguntou sobre o doutorado. Eu disse que ainda não tinha visto o professor, que o encontraria na semana seguinte. Disse que estava confiante de que conseguiria. Ela respondeu que cruzaria os dedos, que ficaria feliz por mim. Ao desligar, sentia mais saudades dela do que antes da ligação. Voltei para o apartamento para me preparar para o final de semana em que ficaria fora. Arrumei a mala, a desfiz, arrumei tudo de novo. Passei minhas roupas a ferro. Não parecia que eu estava indo viajar a passeio, mas sim partindo em uma missão da qual retornaria mudado. Naquela noite, apenas para tentar tranquilizar a mente, voltei a sair para a rua gelada e caminhei até a cabine telefônica. Ludzio, eu sabia que era você. Só você me ligaria tão tarde da noite. Ela parecia feliz. Vovó. Como tem passado, querido? Engoli em seco.
Muito bem, vovó. Muito bem. Tem certeza? Precisa de dinheiro? Você sabe que não tenho quase nada, mas guardo algumas economias. Posso te mandar? Não, vovó, falei, sorrindo contra o gancho do telefone. Não preciso de dinheiro. Parece que vou conseguir fazer um doutorado. Não vou precisar mais da sua ajuda. Ah, Ludzio. A voz dela parecia chorosa. Está orgulhosa de mim, vovó? É lógico que estou. Ela afungou. Eu apoiei a testa na estrutura de metal frio do telefone. E quando vai vir para casa? Querido? Sabe, é isso que mais me importa, ver você. Em breve, respondi, incerto se seria ou não verdade. Em breve. Quando confirmarem meu doutorado. Quando eu estiver estabelecido. Prometo. Então desliguei e fiquei parado na cabine, sob a pequena aura da lâmpada presa ao teto, protegida por uma grade de ferro, enquanto observava a noite do lado de fora. Minha vida era um corredor minúsculo e estreito, sem nenhuma porta de saída, um túnel tão estreito que feria meus cotovelos, com apenas uma direção a seguir. Isso ou nada, disse a mim mesmo. Isso ou ir embora. No dia seguinte, nos encontramos na Praça das Três Cruzes, nos degraus da igreja abobadada que se erguia no meio, como um templo pagão. Era um dia frio, nublado e tingido de um cinza angustiante e esmagador, um daqueles dias particularmente varsovianos que passa a impressão de que o sol deixou de existir, traz o medo de que a mente sufoque sob uma fortaleza impenetrável de nuvens. Você já estava lá quando cheguei, a mala apoiada aos pés. Trocamos um beijo no rosto. Havia um clima estranho entre nós. 2. Como se tivéssemos nos tornado cúmplices em um jogo. Seus olhos brilhavam de malícia e divertimento. Perfurando-me com eles, perguntou: Preparado? Eu assenti com a cabeça, sentindo uma onda de náusea, a qual empurrei para longe. O carro deles chegou à praça. Soube que era deles antes mesmo de estacionarem. Carros estrangeiros eram tão raros que até eu conseguia diferenciá-los dos dois outros tipos que se podia sonhar em ter em nosso país. Não era nem um Maluch, a lata de sardinhas que a Fiat produziu para o Bloco Socialista, nem o Trabant, o modelo maior e mais desengonçado da Alemanha Ocidental. Oh! Que estava diante de nós se tratava de algo suave e elegante como uma Pantera, uma Mercedes preta. A máquina freou ao lado dos degraus da igreja. A janela do banco do passageiro foi aberta e a Nia, usando um par dourado de óculos de sol, acenou para nós com animação. Vamos lá, garotos! Nós pegamos nossas malas e descemos, apressados. Entramos no carro, subindo no banco traseiro de couro marrom onde a garota loira de Maxil da festa já estava sentada, parecendo uma boneca caríssima. Ela usava uma minissaia curta de couro e uma bandana vermelha atada na cabeça. A Nia a apresentou como Agatha, e a garota meneou a cabeça lentamente, como se estivesse sedada. Oi, pessoal, disse Maxil, virando-se do volante com um sorriso nos olhos. Vamos lá. Alguém mais vai vir? Perguntei. A Nia se voltou para trás, ainda com os óculos espelhados, as lentes refletindo e distorcendo meu rosto, que me pareceu bobo e pálido. Só nós, disse ela, sorrindo. A gente partiu em alta velocidade, tranquila e facilmente pela Avenida Ujazdowski. Passamos pelos palácios dilapidados da aristocracia, havia muito esquecida, pelo Parque Lazenki, com meu servo escondido, e pelos portões gigantescos e fileiras de soldados que protegiam o castelo que era a embaixada soviética. Depois desse ponto, a cidade tornava-se esparsa. Cruzamos inúmeros trechos de quarteirões idênticos, blocovisco depois de blocovisco separados por campos lamacentos, nos quais hordas de crianças arruaceiras brincavam. Passamos por fábricas, colossos fumacentos, grandes e solenes como igrejas cheias de fuligem. O rádio estava ligado.
tocando algo da Velvet Underground. Nico cantava uma ladainha em sua voz baixa, sinos soando e uma guitarra oscilante, como uma miragem que tremeluzia. Amontoados de bétulas brancas surgiam à nossa frente, nus no outono tardio e ainda mais solenes. E campos marrons, encharcados, com mulheres, homens e arados puxados por cavalos. O céu ainda estava fechado, branco acinzentado como um pudim de arroz, mas, no interior, em meio à natureza, havia beleza. Naquilo, como o edredom reconfortante em uma cama que serve de refúgio. Nós conversamos em dados momentos e ficamos em silêncio. Em outros, avançávamos mais e mais, canções de rock tocando no rádio, Agatha cantarolando junto. A luz começou a ser drenada do céu, a terra passou a ondear. Colinas baixas nos cercavam e, àquela altura, só havia floresta, um mar de pinheiros. Então, em uma estrada de terra não sinalizada, Maxio virou o carro e dirigimos através da floresta densa até alcançarmos um portão. Ania desceu para destrancá-lo, e nós o cruzamos exatamente quando a noite começava a cair, passando por uma alameda com álamos altos e imponentes. No final da pista, havia uma casa. Era branca e se destacava contra o crepúsculo como um fantasma, com colunas grossas sustentando com orgulho o telhado triangular do alpendre. Folhas e galinhos foram esmagados sob nossos sapatos ao sairmos do carro. A casa erguia-se majestosa, alheia à nossa presença. Era um dvor, uma propriedade do velho mundo, devia estar lá havia séculos e viveria mais tempo do que todos nós, pensei eu, e a admirei por isso, por tudo o que já havia visto e o que ainda veria, coisas das quais nunca saberíamos. Maxio destrancou a porta da frente, ligou a luz do interior. O aroma de cedro seco invadiu minha mente. Havia fogões antigos de faiança, lareiras e troféus de caçadas, cabeças de javalis e cervos, tapetes orientais cobrindo os pisos. Um local de prazer e paz, indiferente a governos, fiel a fosse lá quem calhasse de estar no poder. Você fez algum comentário indicando como a casa era impressionante e eu me mantive em silêncio, pensando em como vocês todos não mereciam aquele lugar. Nós seguimos Ania escadaria acima, onde ela nos indicou nosso quarto, e você e eu dividiríamos um. Ela ficou com o quarto logo ao lado. Maxio e Agatha ficariam com um terceiro, no andar de baixo. Meus pais vêm para cá no domingo, informou Ania, apontando uma porta grande no final do corredor. Aquele é o quarto deles. Essa casa não é de outro mundo? Comentou você ao colocarmos as malas no chão para desfazê-las. É praticamente um castelo. Eu assenti com a cabeça. Queria ficar sozinho, ter o lugar todo só para mim, conseguir absorver tudo. Havia uma vista do jardim, que era mais um parque, na verdade, oval e amplo, como vários campos desportivos, fazendo fronteira com a floresta. Eu assisti, imóvel, aos últimos pontinhos de luz se dissolverem acima do jardim, me perdendo neles até que a escuridão do lado de fora estava completa e eu conseguia enxergar meu próprio rosto na janela. Assim, voltei-me para o quarto. Era grande, provavelmente do tamanho do pequeno apartamento de Panicoleca. Havia 2 camas de solteiro, pesadas e reluzentes, separadas por uma mesa de cabeceira com um abajur de porcelana. Uma porta levava a um banheiro espaçoso, onde ficava uma banheira. Eu abri a torneira, desfrutando do ronco selvagem da água se acumulando. O vapor subiu. Despi minhas roupas e entrei, deixando a porta aberta para enxergar tanto quanto possível do parque. A água estava quente demais, quase escaldante, mas ela me acolheu. Fiquei deitado ali por um bom tempo, sentindo minha pele formigar de calor, gotículas de suor se formando em minha testa, deixando que minha mente perambulasse. Depois de um tempo, meus olhos se fecharam por conta própria. Quando acordei,
meu corpo estava frio e parecia sufocado pela água. Eu saí da banheira, a cabeça girando de fome, e me sequei com uma toalha tão espessa quanto um cotelé. Foi então que notei que você não estava ali. Vesti-me com pressa e desci as escadas, mas não encontrei ninguém. Andei pelo lugar, assimilando tudo, os móveis de madeira nobre, o cheiro de fogos antigos na lareira, o alpendre amplo que levava à escuridão infinita do jardim no lado de fora, a floresta, uma mera silhueta à distância. E, então, escutei vozes, baixas e sussurradas. Não soube dizer a quem pertenciam. Fui até onde imaginei que seria a origem do som e me deparei com você e Ania na cozinha. Vocês estavam próximos um do outro, como se dançassem, pensei, mas com os braços soltos, os rostos concentrados e íntimos. Ania falava com um sorriso no rosto. Você franziu a testa e, então, caiu na gargalhada. Me diga, ouvi-a dizer, provocante, mas você sustentou seu sorriso de esfinge e deu de ombros. Assim que me aproximei, vocês voltaram a cabeça para mim em um único movimento. E, com sutileza, você se afastou dela. A expressão da garota passou de afetuosa para casual. Aí está você! Exclamou ela. Com fome, Ludzio. Olhei para você, esperando uma explicação, mas era como se você estivesse no personagem. Morrendo, falei. Naquela noite, depois do jantar, rosbife com purê de beterrabas e maçãs, comida que Ania havia trazido de casa e aquecido no forno, acendemos a lareira na sala de estar, jogamos cartas e bebemos vinho búlgaro. Mas a cena que eu havia presenciado entre vocês dois tinha perfurado meu papel, tornando-o mais difícil de representar. Eu estava distraído, nervoso. No final da noite, encorajada pelo restante de nós, Agatha se levantou e cantou. Com dor genuína, ela entoou uma música de Marila Rodovics, aquela canção baixa e triste que fala das antigas feiras, dos brinquedos de lata e dos balões. Todos permanecemos imóveis. A voz dela comandava nossa mente de maneira pesarosa, inesperada. Pouco depois, Agatha e Maxio foram para a cama e, então, sobraram apenas nós três. 2 sofás, um de frente para o outro, com poltronas nas laterais e uma mesa baixa no centro. Você se sentou no sofá do lado oposto dela, eu, em uma das poltronas no meio. Nós conversamos sobre o que faríamos no dia seguinte. Estava com sono, mas não queria deixar vocês dois a sós. Foi quando você anunciou que iria para o quarto e me lançou um olhar significativo, como se dissesse que aquela era a minha chance. Eu não me movi. Nós lhe desejamos boa noite, Ania e eu. Ela sorriu, observou o jardim escuro do lado de fora, ou, talvez, o próprio reflexo no vidro. Então, olhou de relance para mim. Havia tensão ao redor de seus lábios. Estou muito feliz por você ter vindo, disse. Parecia nervosa, o que me surpreendeu. Obrigado por me convidar, falei. É um lugar maravilhoso. Não precisa agradecer. Ania acenou com a cabeça e tornou a olhar na direção do jardim, como se estivesse decidindo algo. Espero não estar sendo indiscreta, mas, se ela parou, baixou os olhos para o próprio colo e, então, os voltou para mim. Permita que eu faça uma pergunta pessoal a você. Não falei nada, tentando combater a vertigem em meu interior. Não estou tentando bisbilhotar. Ela se remexeu, visivelmente desconfortável, até mesmo vulnerável, mas nem de perto tanto quanto eu. Me diga com honestidade, Janus tem outra garota? Parte de mim queria rir alto, com histeria, até que minha garganta, minhas cordas vocais e meus músculos do estômago doessem. A outra parte não queria, estava puramente exausta. Mantive a expressão neutra e, sendo sincero, neguei com a cabeça. Não. Você não precisa se preocupar com isso. Mesmo? O rosto dela mudou, aliviado. É só que ele fica tão distante, às vezes.
E não entendo por que não me corresponde por inteiro. Entende o que quero dizer? Seus olhos pediam por alento. Encarei meus próprios dedos e assenti. Ele já falou de mim alguma vez? Questionou ela. Sim, respondi, precariamente, desejando poder ajudá-la. Sim, algumas vezes. Ela pareceu esperançosa, mas pouco convencida, seus olhos muito abertos revelando a necessidade de saber mais. Ele gosta de mim? Já disse algo para você? Engoli em seco. A vertigem, dessa vez lúcida, tomou conta de mim. Eu não sei, falei, ciente de que era verdade. Ele não me disse. Você vai precisar perguntar a ele. Na manhã seguinte, acordei com a cabeça doendo, incomodado. Com a luz do sol que entrava no quarto. Sua cama estava arrumada. E você não estava mais lá. Eu tomei uma ducha e desci as escadas. Onde encontrei todos sentados a uma mesa comprida na sala de jantar. Tanto Ania como Agatha estavam com o cabelo molhado, penteado para trás, e o ar cheirava a café. Você estava comendo um pãozinho com 2 fatias de presunto. Aí está ele! Exclamou Maxil quando entrei, o que fez todos erguerem os olhos e me cumprimentar, sonolentos. Ania estava sentada ao seu lado. Depois do café da manhã, fomos caminhar pela floresta. Estava úmido, havia chovido durante a noite, e tudo cheirava a frescor e decomposição. Nós andamos sobre camadas e camadas de folhas caídas e por cima dos últimos cogumelos do outono. Tentei aproveitar a oportunidade para falar com Ania, mas nunca. Estávamos a sós. E, de certa forma, fiquei feliz por não dar certo. O dia estava claro demais e eu sabia que precisaria de álcool para conseguir. Naquela tarde, Ania disse que prepararia uma surpresa para nós. Depois do almoço, ela e Agatha saíram com 2 cestas vazias. Nós 3 ficamos para trás, na casa. Você e Maxil foram jogar bilhar no térreo e eu subi para o quarto. No andar de cima, tudo estava completamente silencioso. Antes que eu chegasse ao cômodo, meus olhos pousaram sobre as portas duplas no final do corredor e uma curiosidade sombria tomou conta de mim. Apurei os ouvidos, procurando por algum som, nada. Segui na direção da porta e testei a maçaneta. Não estava trancada. Com o coração batendo com força, esgueirei-me para dentro. Era um quarto grande, com uma vista fantástica para o parque. Havia uma cama de dossel, arrumada à perfeição, e o ar ao redor dela estranhamente solene e intocável, como a cama de alguém falecido havia pouco tempo. Andei até a janela, assimilando a paisagem da floresta. Bem ao lado dela, havia uma mesa redonda brilhante, coberta de fotos emolduradas, de Ania e Maxil quando crianças. Gorduchos e pequenos, mas com o mesmo rosto, tomando sorvete, os pais deles, o pai, uma versão mais velha e mais gorda de Maxil, mas com uma boca diferente, quase sem lábios, e a mãe, alta e elegante, com os olhos escuros de Ania. Uma imagem mais recente dos 4, em pé, sorrindo em frente à Torre Eiffel. Então, meus olhos caíram na fotografia ao lado daquela e, por um momento, enxerguei sem compreender. Minha mente estremeceu. Na foto, o pai deles estava vestindo um uniforme militar, coberto de honrarias e medalhas. Minhas mãos tremiam quando tirei a fotografia da mesa e a observei de perto. Senti-me nauseado, até mesmo sujo. O pai de Ania e Gierek, apertando as mãos, sorrindo um para o outro. O rosto do primeiro secretário era amplo, presunçoso, observando o pai de Ania com afeição visível. O mesmo homem que me olhava com desprezo de incontáveis cartazes e posteres. Durante os desfiles, o suposto salvador do país. Aquele que havia determinado o aumento nos preços. Pensei nas lojas vazias por todo o país, em panicoleca, nas vidas passadas formando filas por pouca coisa ou por nada e, então,
aqueles sorrisos, cheios e autoindulgentes. Eu me sentia embasbacado. Queria jogar a fotografia no chão, pisoteá-la, sentir o vidro e a madeira se despedaçarem sob meus pés. Ouvir o papel se rasgar, ver o sorriso deles destruído. Com imenso esforço, me fiz devolver a moldura ao lugar e voltar para nosso quarto. Lá, deitei-me na cama, os olhos abertos. O plano todo, pedir ajuda a Ania com meu doutorado. Parecia agora mais obsceno do que nunca e, ainda assim, eu disse a mim mesmo que precisava executá-lo. Só dessa vez, peça essa única coisa e, então, nunca mais se meta com eles. Fechei as pálpebras e o mundo girou ao meu redor, meu peso se deslocando e girando junto dele. Quando abri os olhos, o quarto estava escuro. Sentia-me agradavelmente entorpecido. A noite havia caído lá fora. Risadas vinham do andar de baixo, ouvi passos no corredor. Você abriu a porta, mal contendo uma expressão de empolgação no rosto. Está na hora da janta, falou, olhando para mim. Você vem? Eu assenti. Dei isso em 1 minuto. Lavei meu rosto e vesti uma camisa branca limpa. Quando cheguei ao andar de baixo, algo já estava em pleno andamento. Um disco tocava e todos estavam na cozinha, taças de vinho no balcão, você conversando com Maxio. Agatha e Ania debruçadas sobre uma panela no fogão. Havia um forte cheiro terroso no ar. O que temos para o jantar? Perguntei. Maxio ergueu os olhos e sorriu, malicioso. A especialidade de bruxa da Ania, falou. Não enche muito o estômago, mas você não vai ficar com fome, confie em mim. Agatha deu uma risadinha. Ania lançou a ele um olhar complacente e se voltou para mim segurando uma colher de pau comprida. Ela usava um vestido envelope roxo e um enorme medalhão âmbar pendia de seu pescoço. É uma sopa especial que faço de vez em quando, disse, um sorriso brincando nos lábios. Acho que você vai gostar. Seja como for, precisamos aproveitar essa noite ao máximo, falou Maxio, parecendo irritado. Os inquilinos chegam amanhã. Nossos pais chegam amanhã, corrigiu Ania, sem se virar. Mas só por uma noite. Eles não vão nos incomodar. Ela pegou uma tigela de porcelana grande e derramou a sopa dentro. No entanto, não vamos poder fazer isto. Então, vamos comer. Nós nos sentamos à mesa com a tigela no centro. O aroma terroso flutuou junto do vapor. Todos pareciam ansiosos e empolgados, até mesmo Agatha. O que é isto? Perguntei. Ania correu os olhos pelo grupo, todos sorrindo diante da minha indagação. Zupa, respondeu ela, significativamente. Sopa de caule de papoula. Vai te fazer ver estrelas. Os olhos pretos dela brilhavam. Sentado ao lado, você acenou com a cabeça, me encorajando. Ania serviu o primeiro copo e se esticou sobre a mesa para entregá-lo a mim. Todos os olhares estavam fixos em mim. Levei o copo até os lábios e o entornei por inteiro, vertendo em meu interior como se fosse um remédio. Queria me dissolver junto do caldo. O gosto era marrom escuro, amargo e impiedoso. Eles sorriram para mim e seguiram minha deixa, todos bebendo também. Ficamos sentados, nos olhando. Ania afagando minha mão do outro lado da mesa. Você segurava a mão dela e a de Maxio também. Todos pegamos a mão uns dos outros e formamos uma corrente. E, alguns momentos depois, ou mais do que isso, estávamos todos sentados nos sofás, esparramados, em êxtase. Meu corpo não tinha peso algum. Não havia nada em minha mente, nem um único pensamento, ela estava tão leve que flutuava. Vi você sentado perto de mim e tudo o que senti foi amor. Fechei os olhos e enxerguei campos, flores e o lago daquele verão, e tudo aquilo estava lá por mim,
somente para mim, e eu me amei, por inteiro, cada átomo, como nunca havia amado até então. A música que tocava era o som mais bonito que já tinha ouvido. Eu compreendia cada palavra dela, era Serge Gainsbourg cantando em francês. Trazia mensagens que jamais esperei que estivessem ali. E nós dançamos. Você comigo, Ania com você, eu com ela. Agatha com Maxio. Todos nós. Juntos. Eu estava quente, muito quente. A lareira queimava, a temperatura nos envolvia e nós começamos a nos despir, como se sonhássemos, arrebatados. Olhamos uns para os outros, como crianças, sem um pingo de vergonha. Uma por uma, as roupas caíram ao chão, jeans, saias, camisas e blusas, meias e calças. Até estarmos todos nus, o ar em nossos corpos brancos, a noite em nossa pele pálida. Éramos um exército de fantasmas eróticos. E éramos todos belos. Ania e Agatha com seus triângulos escuros. Entre as coxas e os seios como frutas maduras. Agatha mais curvilínea e suave do que Ania, cuja pele era translúcida, de um branco ofuscante, uma Vênus e uma ninfa. Maxio, corpulento. Como Sansão, um colosso, seu pênis enorme como o de um touro, o peitoral peludo, vasto como um tambor. Mas você era o mais belo de todos. Seu corpo feito de mármore absorvia a luz da lua. Agatha abriu o alpendre e nós corremos para fora, como crianças em uma noite de pleno verão. Não sentimos o frio, apenas o abraço do ar noturno na pele. Era como estar nadando, mergulhando no ar. Nossos braços esticados, tentando alcançar a lua. Vamos brincar de esconde-esconde! Exclamou Ania, agarrando um pedaço de pano da mesa do jardim e vendando Maxio. Nós o giramos, nossos dedos na cintura e quadris dele, seu pênis balançando junto dos giros, nossas mãos estapeando seu traseiro. Conte até 30. Então corremos para dentro do jardim, da floresta. As garotas. Em uma direção, você e eu em outra. Grama e galhos faziam cócegas em nossos pés. Pode tirar a venda agora! Gritou a voz de Ania à distância. Você e eu atrás de uma árvore, em algum ponto na beira da floresta. Nossas mãos no tronco, começando a congelar e, então, encontrando calor, nossos braços um em torno do outro. Nossos corpos formaram um só, nos protegendo do frio, perfeitos na noite. Nós nos beijamos. Você era meu. Naquele momento, percebi que aquilo era a única coisa que importava. Todo o restante jamais existira. Apenas nossos lábios, quadris e suspiros. Caí em outras galáxias através de você, sua boca, uma escotilha que levava a um universo melhor e, então, o estalo de galhos atrás de nós, lá estava Maxio, nu, a alguns metros de distância, nos encarando boquiaberto. Os olhos dele estavam dilatados, o corpo, congelado. Pude sentir um tremor de medo correr por seu corpo. Você tentou dizer algo, mas Maxio, sem mais nem menos, começou a rir. Gargalhou como um urso enlouquecido. Parecia que seu riso destruiria a floresta, derrubaria todas as agulhas dos pinheiros. Seu rosto se iluminou de repente, e você também riu. Era uma piada. Exclamou você, concentrando-se. Olhando para ele. Ludwig me desafiou. Eu perdi uma aposta. Maxio parou de rir, os olhos oscilando entre você e eu. As garotas surgiram de trás das árvores. O que houve? Perguntou Agatha. Por que você estava rindo? Maxio se virou para elas e começou a se afastar. Nada, falou. Uma alucinação. Eu ganhei. Enquanto voltávamos para o alpendre, eu não conseguia olhar para você, apenas para o chão, incerto do que tinha acabado de acontecer. Fazia calor. Eu estava queimando. Meu corpo todo em chamas.
Então seguimos para a rodada seguinte para minha vez de ser vendado. Mesmo sem querer, ri enquanto me giravam. Contei até 30, sentindo frio e tontura quando abri os olhos e todos vocês tinham desaparecido. Entrando na floresta, encontrei Maxil e Agatha, beijando-se em uma clareira. Toquei o ombro deles. Os dois ergueram os olhos, sorriram e continuaram abraçados. Vou encontrar os outros dois! Exclamei, embrenhando-me mais fundo na floresta, pulando troncos caídos e vales rasos. Eu corri até me perder, até ter certeza de que havia perdido você. Tentei encontrar o caminho de volta. A floresta começava a estreitar ao meu redor, passando de encantador a uma ameaça. Parecia um pesadelo, e eu sabia que minha mente não estava funcionando direito. Parei, tentei me acalmar. Foi quando uma coruja piou em algum ponto atrás de mim e eu me virei. Uma brancura brilhava além de uma árvore, como uma pedra luminescente no mar. Eu andei na direção dela, rápido, meu coração batendo na expectativa do sucesso iminente. Então, vi os tons distintos de branco, branco mais escuro sobre branco mais claro, mármore opaco sobre calcário. Dois corpos no solo da floresta, pernas entrelaçadas. Fiquei parado, assistindo aos pés de vocês se moverem um por cima do outro, as solas pretas de terra e folhas, contorcendo-se, debatendo-se. Havia crueldade naquelas silhuetas curvadas uma sobre a outra, você por cima dela, seu peito sobre o dela, os olhos fechados iluminados pelo luar. Eu dei meia volta e corri. Corri e comecei a sentir arrepios por todo o corpo, como uma criança que havia atravessado o gelo, caído em um lago e, por pouco, conseguido se arrastar para fora. Corri, tornando-me completamente entorpecido, não sentindo nada. Não sentindo frio, não sentindo meus pulmões, apenas o terror me impulsionando a seguir em frente. Parecia-me que, se conseguisse correr rápido o suficiente, nada daquilo seria verdade, que, quanto mais longe eu chegasse, mais longe estaria do que tinha visto. Quando alcancei a casa, Maxil e Agatha estavam lá, me olhando como se eu fosse um fantasma, me fazendo perguntas que eu era incapaz de ouvir. Só enxergava a boca deles se movendo. Pensei que ia sufocar, ou desmaiar. Era como se eu não tivesse respirado em momento algum enquanto corria, como se tivesse passado anos sem respirar. Fiquei parado, sentindo minha cabeça murchar, todo o meu eu se esvaindo de ar, e comecei a arquejar. Feito um cavalo depois de uma corrida. Eu me curvei ao meio, as mãos nos joelhos, tentando não me afogar no vazio, no vácuo de mim mesmo. Mas, sem dúvida alguma, algo lá dentro estava quebrado. Você está bem? Perguntou Maxil. Foi quando vi que eles tinham recolocado as roupas. Nunca em minha vida havia me sentido tão nu, tão inteiramente vulnerável. Neguei com a cabeça. E, então, as luzes se apagaram. Lembro-me de ter vomitado durante a noite, convulsivamente. Era como se eu estivesse libertando alguma coisa, me livrando de um monstro. Não me lembro de mais nada além do sentimento de não ter o controle de meu corpo. Passou-me pela cabeça a ideia de que talvez fosse morrer. Que não possuía força nem sagacidade para fazer algo a respeito disso. Que simplesmente tinha de deixar que aquilo acontecesse, fosse lá o que aquilo viesse a ser. E, então, como algo pesado e molhado deslizando para um buraco negro no chão, adormeci mais uma vez. Quando acordei, eu não sabia quem era. Por um único e belo momento, minha mente era uma folha em branco. Até que a lembrança desabou sobre mim. Eu estava deitado na cama em nosso quarto, no andar de cima, nu sob as cobertas. Minha barriga e cabeça queimavam.
As cortinas estavam fechadas. A luz tênue do sol brilhava por baixo delas e pelas laterais. Você estava na outra cama, adormecido. Seus ombros se mexiam quase imperceptivelmente, a respiração inaudível. Eu me coloquei de pé. Meu corpo era pesado e desconhecido, cada movimento me parecia estranho. Vesti qualquer roupa e joguei o restante dos meus pertences na mala. Você não se mexeu quando saí de lá. Atravessei o corredor silencioso, passei pelos tapetes orientais e desci as escadas até a sala com a lareira. Estava frio lá. Garrafas vazias nas mesas, o cheiro tênue de cigarros. E, no meio da sala, como uma oferenda bizarra, um amontoado feito de nossas roupas. Do lado de fora, no alpendre, havia um ponto queimado, sobre o qual uma fogueira estivera. Passarinhos, pequenos e roliços, com bicos alaranjados, voavam pelo local com animação, bicando algo na grama orvalhada. Uma calcinha branca e de renda, descartada como a fantasia de alguém. Eu saí pela porta da frente, deixei-a aberta às minhas costas. Passei pela pista de cascalho, pelos portões abertos no final do caminho de álamos. As árvores e a estrada de terra já faziam com que eu sentisse que respirava com mais leveza. O sol ainda começava a nascer, emanando luz cor de manteiga pelo parque. Eu me sentia feliz por estar naquele caminho sozinho. Infinitamente feliz. Porém, logo quando estava prestes a alcançar a estrada, uma limusine preta com vidros fumê surgiu em minha direção. Mantive a cabeça baixa, acelerei o passo, esperando que ela não parasse. Esperando que os pais de Ania, será que eram eles que estavam lá, não me interrogassem. O carro passou por mim sem parar ou desacelerar, cascalhos sendo esmagados sob as rodas imensas. Eu cheguei até a estrada principal. Inspirando e expirando, me deleitei com o vazio. Então o sino de uma igreja tocou à distância. E eu decidi encontrá-la. Caminhei pela estrada que ladeava a floresta. Famílias passaram por mim, junto de carroças puxadas por cavalos, o soar do sino se tornou mais distinto. Pouco tempo depois, um vilarejo surgiu, bem como a igreja. Era velha e feita de madeira, seu pináculo quase preto. Pessoas fluíam para dentro, famílias, velhos e crianças em hordas. Segui-os até a escuridão do interior. O órgão tocava e uma nuvem relaxante de incenso intenso pendia no ar. Fiquei entre os garotos e os jovens de ternos, alguns com cabelo bagunçado, muitos com rostos pesados e largos, queimados e desgastados, olhos azuis, chapéus nas mãos, segurados em frente às virilhas. Sempre que uma mulher entrava, outro garoto se levantava dos bancos, enxotado pela mãe, e vinha ficar de pé com a gente, os homens, deixando que a mulher passasse. Ninguém pareceu me notar. Era invisível na multidão. Usando uma batina branca e roxa e cumprimentando a congregação, o padre subiu até o púlpito. Então, o órgão começou a soar novamente e todos se puseram a cantar. As notas se moviam lentamente pelo espaço e pela multidão, nos elevou, nos unificou, atravessou o corpo coletivo que formávamos, subiu até as janelas turvas e o teto escuro. Lágrimas se juntaram em meus olhos, libertando-se por conta própria. Eu me juntei ao coro.